Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés. Nosso encontro de toda terça-feira para estudar as passagens da Bíblia. E hoje foi Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13, a tentação de Jesus. Quando Jesus esteve no deserto da sua existência. Então, ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava em êxtase no seu trabalho espiritual e ele foi levado ao deserto da sua existência e foi tentado. Nas Escrituras falam que ele foi tentado pelo espírito das sombras, pelos espíritos diabólicos, como se refere às Escrituras do Novo Testamento. Durante 40 dias ele esteve lá e ele passou fome, passou frio. Ele jejuou por 40 dias. Então, o diabo, como eles se referiam, perguntou para ele: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão e sacia a tua fome. Se tu és filho de Deus e tu tem o poder que diz teres, você pode se atirar de cima desse penhasco e nada vai te acontecer. Quando ele disse, transforme essa pedra em pão e não terá mais fome, Jesus respondeu para ele, está escrito que nem só de pão vive o homem, mas também de tudo aquilo que sustenta o seu espírito. E nós passamos a nossa encarnação inteira apenas nos preocupando com o pão que vai sustentar o nosso corpo, sem perceber que quando nos preocupamos com as coisas do espírito, o pão não nos falta. Nós sempre teremos o pão para sustentar a nossa fome. E Jesus continuou nas suas orações, se preparando para aquela provação daquele deserto horrível, sendo tentado pelas forças do mal todo o tempo, aonde se referiam ao diabo. E o diabo falou para ele assim: me adores, cultue a mim que eu te darei tudo aquilo que tu quiser. Está escrito aqui. Te darei autoridade e glória sobre todos os mundos e sobre todos os povos. E ele disse que estava escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e a mais ninguém. Mas ninguém tem o poder de te dar toda a honra e glória além do Senhor teu Deus. E ainda assim ele continuou a tentá-lo, levou para o alto de uma montanha, e falou para ele: te atira daqui. Te atira, porque se tu é filho de Deus, nada há de te acontecer. E ele disse: cumpro apenas as ordens do meu Pai que está no céu. A ti não dou crédito algum. E quantas vezes nós, simples mortais, optamos por dar crédito aos espíritos das sombras que nos perturbam e que nos induzem ao erro. Quantas vezes
Nós, claro, não temos o grau do nosso Senhor Jesus. Não chegamos nem a um dedo mindinho do pé dele em evolução espiritual. Mesmo já tendo se passado 2000 anos da sua passagem pela Terra, nós ainda não chegamos ao dedo mindinho do pé dele, em termos de evolução. E nós nos deixamos envolver pelos espíritos das trevas, por aqueles que querem nos fazer o mal, nos afundar, nos levar para o fundo do poço. Não conseguimos perceber que se nós estivermos adorando a Deus, estivermos seguindo os ensinamentos de Jesus, nós podemos estar nos melhores lugares do mundo, com as melhores pessoas no mundo, com os maiores amores do mundo. Optamos então por escutar as vozes que querem nos afundar. Assim, Jesus nos deixou escrito que nós somos capazes de, tanto quanto Ele, passar pelo deserto da nossa vida, atravessar as maiores frustrações, as maiores dores, e ainda assim acreditar que Deus consegue nos tirar de lá. Ter a certeza que só Ele tem a condição de nos tirar desse deserto. Jesus usou o deserto para nos mostrar que todos nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Passamos por tribulação, por dores, por sofrimento. E ainda assim somos capazes de manter o nosso padrão vibratório elevado, sem precisar escutar as forças das trevas, que estão sempre nos forçando a sucumbir. Uma passagem tão antiga, né? Muitas vezes a gente ouve, tem até a música que fala, né? O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Porque eu estava sozinho, né? Estava estranho e só no deserto que eu atravessei. Mas a gente não consegue compreender que quando nós estamos no deserto, é a hora que o nosso Senhor Jesus está nos carregando em seus braços. É a hora que Deus nos faz mais forte e nos conduz, né? Para que nós possamos honrar esse espírito de luz que somos e que hoje habitamos um corpo, né? Habitamos essas vestes carnais que nos trapaceia muitas vezes, fazendo com que tenhamos vontades de nos prejudicar. Nesses momentos em que estamos nesses desertos de dor e sofrimento, angústias, aflições, raiva, a gente esquece que dentro de nós tem uma força incrível, a centelha divina que nos fortalece, nos conduz. E que junto de nós tem os nossos milhares de amigos espirituais, que eles estão ali esperando uma oportunidade de nos dizer: sai do deserto, me dá sua mão, vamos caminhar juntos, vamos trabalhar na luz, vamos em busca daquele momento espiritual ao qual você se propôs a passar nessa terra. É nesse momento que a gente está no fundo do deserto, sentindo os nossos pés queimarem, o nosso estômago arder de fome, é que a gente mais tem que lembrar das palavras de Jesus. Quando ele disse: comigo o seu fardo é leve
e o seu jugo é suave. Por mais que a gente se sinta traído, abandonado pela matéria, por irmãos encarnados, por pais, por filhos, não importa qual seja o abandono que a gente sinta, Jesus jamais nos abandonará. O nosso Deus, nosso Criador, o nosso Pai, vai estar sempre sustentando a nossa mão e tentando nos conduzir para fora do deserto, tentando nos levar de encontro à paz. E aí, nos deslizes que nos encontramos, acabamos queimando mais os nossos pés naquele calor árduo. E quando chega a noite no deserto, chega o frio. Um frio insuportável, que tu não sabe para onde recorrer para te livrar daquele frio. E ainda assim, nosso Senhor Jesus está ali, nos dando força, nos conduzindo pela mão, nos mostrando que Ele passou pelo deserto para a gente compreender que todos somos capazes de sair de lá. Todos somos capazes. Que a nossa escolha, a nossa opção de ficar no deserto é somente nossa. Não é por falta de condição de sair. Ele nos envia mensageiros da luz a todos os momentos para nos auxiliar. Basta que a gente estenda a mão e acredite. Basta que a gente compreenda o que ele está querendo dizer. Porque está escrito: aos anjos ordenará ao teu respeito que te guarde. Deus disse para Jesus: aos anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Então ele enviou mesmo os seus espíritos para nos proteger. Nós temos toda a proteção e muitas vezes ainda optamos em ficar ali vagando no deserto, andando ao redor, sem querer se libertar daquele calor e daquele frio e daquilo tudo que nos tortura. De todas aquelas sensações horríveis que o medo e a dor e a fome e o calor e o frio nos fazem sentir. Os anjos te sustentarão nas suas mãos para que tu não tropeces em nenhum lugar, para que nenhuma pedra que tiver no teu caminho possa impedir de tu seguir em frente. Eu enviarei dos meus anjos, que nós chamamos de espíritos amigos, guias espirituais, protetor, anjo da guarda, seja o que for a forma que for chamado. O importante é que o Criador nos envia dos seus anjos. E o mais importante de tudo isso é que Ele nos enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter os ensinamentos, para que Ele pudesse decifrar para nós tudo aquilo que o Criador quer para nós. E Ele decifrou e Ele nos trouxe em parábolas, em palavras mais simples para que a gente pudesse entender. Deixou escrito: estude e aplique. E nós ainda assim, 2023 anos passados, optamos por nos mutilar, por não aceitar aquilo que está escrito, por não aceitar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Seguimos a vida como se nada tivesse aprendido.
Passamos por enésimas encarnações cometendo os mesmos erros, como se nada tivesse aprendido. Nos afundamos no deserto de uma existência, como se nada tivesse aprendido. E tendo a palavra ao nosso dispor, a qualquer momento e em qualquer lugar. Só precisamos pegar o livro e ler. E hoje em dia não precisamos mais nem pegar um livro, é só pegar o celular e pesquisar ali. Capítulos da Bíblia que me ensinam como ser feliz neste planeta. Capítulos da Bíblia que me ensinam a ser próspero nesse planeta. Passagem da Bíblia que me mostra como sair do deserto da minha existência. Qualquer coisa na palma da mão hoje em dia. Não precisa nem esperar chegar em casa para procurar na Bíblia aquilo que você precisa estudar. A qualquer momento está ali disponível. E ainda assim, como seres imperfeitos que somos, habitantes de um planeta de terceira dimensão, optamos por caminhar no deserto da nossa existência. Optamos por sentir o calor que nos escalda, a tristeza que nos aflige, o frio da noite que chega a doer na nossa alma, porque ainda não queremos saber das coisas. Porque se sabemos, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque toda vez que a gente sabe, tem conhecimento, a gente tem responsabilidade. Então, com grandes, poderes, vem grandes responsabilidades. Homem-Aranha. Também é cultura. Se a gente conseguir entender, ouvir, as palavras, até mesmo de uma história em quadrinho, e utilizar na nossa vida, a gente consegue ultrapassar o deserto da nossa existência. Hoje não podia ser diferente, Nosso querido Pai Joaquim vai falar sobre o deserto da vida dele, ou da nossa vida, quem sabe. De todo mundo. Deve ter para mim tocar a pescoço dele tudo. Frio da rua. Tá frio da rua. Negada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos na face da terra. Então, meus filhos. Os filhos estavam com saudade do velho? Sempre. O velho estava com saudade dos filhos também. E aí me traz assim, a fia, essa história, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ô Espírito iluminado, abençoado esse, hein? Só ele mesmo para passar 40 dias num deserto, sem comer, sem beber, numa serenidade plena, para responder com pompas e circunstância a todas as ameaças das trevas, né, meus filhos? Com uma serenidade tão grande que quando ele disse para ele assim: transforma essa pedra em pão aí, se tu tem poder, que eu quero ver. E com toda a fome que ele estava, ele disse: nem só de pão vive o homem. Do que mais vive o homem, meus filhos? Nossa. No caso dele, ele podia viver só de luz, meu filho. Ele não precisava de mais nada da terra, né? Mas ainda assim ele se misturou com o povinho da terra e ainda assim ele se alimentou das coisas que todo mundo se alimentava, né? Mas quando foi preciso, ele se alimentou da luz do Espírito Santo, da luz do Criador, dos ensinamentos do Criador. Porque nem só de pão vive o homem. E ali estava escrito isso, né, meus filhos? Estava escrito de um jeito, não era com letrinha igual os filhos vê hoje. Estava escrito no Espírito do nosso Senhor Jesus, como os filhos vão dizer hoje, assim, no DNA do Senhor Jesus, estava escrito as coisas que ele veio ensinar para nós. Que ele se dispôs a sair de um planeta muito mais evoluído que o nosso, por amor. Amou os filhos da terra. Muitas vezes os filhos sabem que os pais saem assim do seu conforto, do seu lar, não é, filho? Vai lá buscar os seus filhos lá num lugar que não é muito bom, não é verdade? Sobe no seu carro e vai, né, filho? Para buscar os filhos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez isso pela uma humanidade inteira. Ele deixou o conforto do seu planeta para entrar num corpo pesado, uma matéria pesada e densa nesse planetinha aqui, para poder mostrar para cada um de nós, os filhos dele aqui, né, na terra, os irmãos, como viver, o que fazer para atravessar um deserto, porque todo mundo que estiver vivendo aqui nesse planetinha de terceira dimensão, meus filhos, há de ter o seu deserto para atravessar. Então ele veio mostrar para os filhos como fazer, porque ele foi lá e atravessou. Ele veio dizer para nós assim, meus filhos, ó, vocês não tá sozinho nessa. Você vai ter um deserto para atravessar. Mas eu tô lhe mostrando, meu filho, como é que você sai dele. E ele vestiu o corpo e veio. E foi tentado de tudo que foi jeito, assim que nem nós é na terra. A cada minuto que um filho está encarnado na face da terra, esse filho é tentado. Porque a sombra, as forças do mal, meus filhos, eles não querem ver os filhos bem. Ele não quer ver os filhos trabalhando, os filhos progredindo, os filhos se preparando espiritualmente, não, meus filhos. Eles querem ver os filhos afundados, lá no fundão do deserto, com as areias até aqui, ó, meus filhos, atolado. Porque só assim eles têm o domínio, né, meus filhos?
assim eles têm o domínio daquele espírito. E a hora que aquele espírito desencarna, meus filhos, ele só passa a mão nele e leva junto embora, para ser o escravo dele. E aí quem é que está errado nessa história, meu filho? Aquele que está tentando ou aquele que se deixa tentar? É das duas partes, mas quem deixa tentar também é culpado. Meu filho, cada um de nós tem dentro de si a luz divina. Cada um de nós, meu filho, tem dentro de si a sombra. Quem cresce mais dentro de nós, meu filho? Sempre a luz. Aquele que a gente alimentar melhor. Não é verdade? Aquilo que a gente alimentar melhor é que vai crescer dentro de nós. Se a gente alimentar melhor a sombra, meu filho, a gente vai estar lá dando trela para a sombra. Se a gente alimentar melhor a luz, a gente vai estar lá no meio da luz. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava lá no deserto, ele que é pura luz, em nem um minutinho sequer, meus filhos, ele vacilou para onde ele queria ir. Ele só passou lá por aquele deserto todo, meus filhos, para que cada um dos habitantes da terra sabesse que podia sair de lá também quando estivesse passando por lá. Vocês acham, meus filhos, que nosso Senhor Jesus Cristo precisava de um deserto na vida dele? Não mesmo. Não mesmo. Tudo o que ele passou encarnado nesse planeta, meus filhos, foi para nos ensinar. Porque quando a gente fala às pessoas, as coisas para as pessoas aprender, meu filho, daqui da boca para fora, a gente não está ensinando, meu filho. Sabe quando que a gente está ensinando, meu filho? Quando a gente está fazendo as coisas. Quando a gente é aquilo que a gente diz. Não é, meus filhos? Não adianta nada um pai dizer pro filho, meu filho, você não rouba. Mas o pai rouba. Meu filho, você não mente. Mas o pai mente. Né? Meu filho, é muito feio você mentir. Bate uma pessoa no portão. Ô filho, vai lá e diz que o pai não tá em casa. Não é, filho? É as pequenas coisas, meus filhos, que faz você ser um homem de bem ou não. Então, quando a gente tem filho, a gente precisa muito mais se policiar na vida. Porque às vezes as coisas que a gente está fazendo, pensando que está fazendo por bem dos filhos, a gente está fazendo por mal. Quando o filho faz uma coisa, traz para casa um brinquedo que não é seu e a gente faz de conta que não viu, meu filho, a gente está ensinando aquela criança a roubar dos outros. Né? Quando o filho trapaceia alguém e a gente faz de conta que não viu, meu filho, a gente está ensinando o filho a ser sem vergonha. Não é assim, meu filho? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele passou por todas as coisas que passou nesse planeta, não foi porque ele precisava lapidar o seu espírito ou passar por dores. Não, meus filhos. Foi para ensinar cada um de nós no planeta Terra como sair dos perrengues que a gente se enfia. Sabe, filho? Foi para ensinar a gente a não mentir, a gente a não roubar,
a gente a respeitar o que é do outro, a gente a respeitar o pai, a mãe, os filhos. Sabe? Quando ele passou pelo deserto ali, ó, e o capiroto falou para ele lá assim: se tu é bem filho do homem lá de cima, tu se joga aí desse penhasco lá embaixo, quero ver se não vai te acontecer nada. E ele simplesmente disse assim que não precisava provar nada para ninguém, né? Porque se ele vai no seu orgulho, né? Se ele tem orgulho e alguém mexe no orgulho dele, ele se joga e ainda dá risada da cara do capiroto, não é? Que não ia acontecer nada para ele se ele não quisesse. Mas ele veio nesse planeta, meus filhos, e viveu como cada um de nós vive aqui. Ele não viveu como o espírito de luz que ele é. Ele viveu como cada um de nós vive aqui. Ele só respondeu assim: enviarei dos anjos, ordenarei que os anjos os protegerão nesse planeta. E não preciso provar nada para ninguém, porque eu tenho os anjos do meu Pai que está me protegendo. Isso ele explicou para nós aqui, os filhos encarnados. Que é só a gente pedir que os anjos do Senhor estão nos protegendo. Mas por que a gente insiste tanto, meus filhos, a dar trela para os capirotos? A fazer as coisas que eles mandam? Por quê? Qual é o problema que tem na cabeça do ser humano encarnado nesse planeta Terra? Meus filhos conseguem me responder? Por que será que é muito fácil se unir às trevas do que à luz? Precisa de responsabilidade. Não precisa, filha. É só deixa a vida me levar, não é? E aí, vai pro lado que tiver que ir, que foi. Se tá no deserto, queimou os pés, não dá nada, não tem problema nenhum. Se tá com frio, passa frio. Se tá na sombra, fica na sombra, né? Ouve o que quer, escuta o que não quer, faz o que quer, não é, filho? E aí tá tudo mil maravilha, né? Agora, quando você se propõe a andar na luz, dá trabalho. Dá trabalho, porque o filho não vai poder usar o arco que gosta de beber, não vai poder fumar o cigarro que gosta de fumar, a droga que gosta de usar, né? Todas aquelas coisas que faz a pessoa esquecer que está encarnado nesse planeta de dificuldade, começa por aí que não vai poder usar, porque sabe que aquilo ali lhe faz mal, porque tem o conhecimento e aí precisa ter responsabilidade, né? Então, melhor não saber e viver do jeito que dá. Isso não é viver, meus filhos. Isso é estar na terra. Porque viver é muito mais do que isso. Viver é enxergar a luz na frente do seu olho e querer estar com ela. O viver, meus filhos, é olhar para o lado e ver a treva e orar para aquela treva virar luz. Essa é a verdadeira magia de viver, meus filhos. Não é entrar na treva, é orar para Deus para que a treva vire luz. Mas como que a gente consegue, meus filhos, fazer 8, quanto que é, meu filho? 8 é bilhão, meu filho? Bilhões de pessoas. É,
8 bilhões Como de que a gente pessoas. consegue fazer 8 bilhões, Bilhões de pessoas. Entender isso, meu filho? Como, filho? Se a gente olha no olho, assim, de meia dúzia, e meia dúzia não consegue entender, né? No olho, assim. Imagina, filho, emanar para 8 bilhão para fazer entender. Nem 5%, meu filho, disso tudo consegue. E é o que a gente precisava, meus filhos. Um pouco mais de 5% desses 8 bilhão compreendesse que a luz é muito mais forte do que as trevas. E que quando tu te propõe a viver na luz, meu filho, nenhum espírito da treva consegue te tentar. Ah, come a pedra, faz virar pão. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque tu pode vir pro meu lado, porque aqui a coisa é mais fácil. Quando tu tá na luz, meu filho, nenhum. Tu atravessa o deserto da tua existência. Toda dor e sofrimento que tiver que passar, porque tudo que tu tiver que passar foi causado por você mesmo. E aí você agradece, porque eu causei isso, então eu agradeço se eu estou passando por essa dor e sofrimento. Eu não vou usar artifício para me livrar dela. Eu não vou transformar a pedra em pão, pois que eu não mereço comer. Eu não vou me prostituir, eu não vou me drogar, eu não vou me alcoolizar para passar mais fácil pelo meu deserto, porque eu tô no deserto, porque foi ali que eu me coloquei. A dor, meus filhos, ela lapida. Se você souber usar ela. Porque se você ficar tentando fugir dela, meu filho, ela afunda você num poço muito mais fundo ainda. Porque aí você fica tentando Ai, a Fia me dá umas palavras complicadas. Subterfúgio. Subterfúgio, certo. Fica tentando, né? Para poder disfarçar a dor que tá sentindo. E acaba se afundando muito mais. Que os filhos consigam entender. Se eu tô no deserto da minha existência, se eu tô passando por uma tristeza, uma dor, seja ela qual for, em algum momento eu mereci isso. Em algum momento dessa ou de outra vida qualquer, eu fiz alguém passar por aquilo. E eu mereço isso. E não é me entorpecendo que vai passar. É vivendo cada minuto daquela dor, daquele sofrimento, compreendendo o porquê, ressignificar. Ah, meu Deus, os filhos estão usando uma palavra muito complicada. Mas é isso mesmo, filho. Renovar, fazer como se aquilo fosse outra coisa. E aí sim, filho. Estufar seu peito, levantar a cabeça e ir em frente. Porque eu venci e venci com as minhas forças. Com a luz divina que eu tenho dentro de mim.
E tudo isso vai ficar no passado. Porque sempre, meus filhos, que a gente resolve fazer as coisas do jeito direito, sempre vai ter alguém para nos ajudar. Né, filha? Pode ser. Quando... Anota aí, meus filhos. Anota. Sempre que a gente vai fazer as coisas do jeito direito, sempre vai ter alguém para ajudar a gente. Sempre. Agora, enquanto a gente continuar tentando fazer as coisas do jeito enrolado, a gente só se enrola mais. Os filhos estão entendendo, velho? Muito bem. Muito bem, filho. Então, assim, meus filhos, ó, se tem uma coisa na vida do filho que afunda no fundo do deserto, no poço sem fundo, é a mentira, meus filhos. Porque quando você fala uma, você tem que falar outra para aquela virar verdade, tem que falar outra e outra e outra e outra, e quando vê, o filho já nem sabe mais o que é verdade e o que não. Então, a melhor coisa que tem é olhar nos olhos da pessoa e dizer assim, ó, fale o que achar, queira o que quiser, mas é isso, isso e isso. Ah, filho, você bebeu? Não, não bebi. Não, filho, não, deixa eu ver sua boca. Não tem como, filho. Ah, minha filha, você traiu? Não, não traí. Não mesmo, filha? O que você estava fazendo em tal lugar? Ah, tal coisa. E em outro, e tal. E aí, onde é que eu vou chegar com tanta mentira para saber se aquilo ali não era verdade? É? A rede pior que o filho pode se enliar é essa. É atentar quanto à sua própria existência e perder a confiança daquela pessoa que lhe ajuda. Por isso, meus filhos, pensa muito. Pensa muito antes de fazer qualquer coisa na vida. Agradece ao Criador, agradece ao nosso Senhor Jesus Cristo enquanto você ainda tem alguém que lhe dê a mão. Alguém que diga ao você, eu amo você. E que está disposto a qualquer coisa para você na vida, filho. Agradeça a Deus. Porque chega um momento que todos aqueles que mais ama acaba desistindo de você. E aí vai ser você com você mesmo. E você vai ter que prestar conta com a sua consciência mesmo. Certo, meus filhos? Quando a gente se olha para nós mesmos assim e pensa, o que você fez com a sua vida, pessoa? Aí é muito doído. Tem ninguém mais para julgar você. Só você e o espelho ali na sua frente. Aí é muito complicado. Porque todos aqueles outros que podia julgar, ou orientar, ou ajudar, já desistiram de você. Né? Então a gente aproveita cada palavrinha, cada conselho, cada mão estendida que a gente tem para receber. E faz. Dá uma viradinha na vida e faz a coisa certa. Não é assim, meu filho. Ah, outro dia eu paro, outro dia eu não vou fazer. Na segunda-feira eu começo. Não, meus filhos. É ontem. Ontem que era para os filhos ter começado a fazer a coisa certa. O planeta já tá, ó, cansado de esperar pelos filhos mudar o seu jeito de viver. Cada um
escreve a sua história. E cada um tem na sua mão a sua felicidade. Não precisa esperar por mais ninguém. Não é mulher, não é marido, não é filho. Não é ninguém que vai fazer você feliz se você não quiser. Tá na sua mão ser feliz ou não. O que os outros fizeram para você de ruim, meus filhos, é problema deles. O que você fez com aquilo que os outros fizeram para você de ruim, aí é problema seu. Porque na sua mão está o direito à sua vida, à sua liberdade e à sua saída do deserto. Certo, meus filhos? Eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que derrame todas as bênçãos de luz sobre os filhos na terra. Que apague cada angústia, cada tristeza dos filhos. Mas principalmente que dê a cada um dos filhos o espelho para se perceber e saber o que precisa fazer para sair do seu deserto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Uma boa noite.